Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Amém? Poder sentar. Somente este versículo para o nosso estudo hoje, para a nossa pregação desta noite, com a interpretação e também com as aplicações necessárias para a nossa vida. Quero relembrar aos irmãos que até semana passada nós estávamos falando de crentes que eles não têm esperança. Imagina isso, crente sem esperança. Mas por que isso pode acontecer? Pode acontecer de haver crente sem esperança? Pode, porque muitos crentes são ignorantes. É isso que faz um crente viver sem esperança, é a sua ignorância. Ou seja, ele não está preenchido pelos ensinos teológicos da palavra de Deus. Isso pode acontecer por vários motivos, vou citar apenas dois deles. Um, porque o crente próprio não se interessa, não vem nos estudos, não gosta dessas coisas. E outro, porque muitos pastores também não se dispõem a ensinar. Eles não, às vezes nem sabem, né? Uma pessoa diz para mim, não, muitos pastores escondem aquilo que deveriam ensinar. Eu retruquei dizendo, não, muitos deles nem sabem o que ensinar. Essa é a verdade. Então, como o crente vive ignorante, ou seja, sem conhecimento teológico, ele pode também viver sem esperança. Quais são os efeitos ou os resultados de viver sem esperança? Paulo diz aqui no verso 13, é que a pessoa fica triste quer dizer desesperado. Quando alguém morre, eu já, como pastor, já fiz muitos velórios, e muitos de crentes, graças a Deus nenhum assim, de membros definidos da nossa igreja, mas já fiz muitos velórios, até de crentes, e já vi choro desesperado de crente. Desesperado. E não era porque a pessoa que morreu não era salva, porque Paulo aqui está tratando dos salvos. Nós já falamos isso aqui na primeira pregação, sobre esse pedaço, sobre esse trecho aqui. Paulo não está falando da morte do ímpio, Paulo está falando da morte do salvo. Eu já vi crente salvo, morto, eu fazendo velório, e as pessoas crentes desesperadas. Por quê? Porque são ignorantes. Porque não têm conhecimento teológico a respeito do que vai acontecer com aquelas pessoas que morrem com Cristo. Com Cristo! Imagina isso, irmãos. Pois bem, mas como nós vimos isto, que é necessário a igreja estudar teologia, estudar escatologia principalmente, o primeiro é a tristeza, o segundo é o desconsolo, porque Paulo diz assim no 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra, ou seja, a igreja estava desconsolada, pessoas morriam, eles não sabiam o que ia acontecer. Então Paulo diz, eu vou explicar para vocês o que é que acontece, e vocês então se consolem com esta palavra. Até citei o exemplo de uma pessoa que disse para mim, mas isso não me consola, ver a pessoa só quando Jesus voltar? Falei, mas é o que tem para você crer. O povo fala é o que tem para hoje, É o que tem para você crer, é só a Bíblia, não tem mais o que você crer. Você quer crer no Espiritismo, que vai voltar, que está aí a alma desencarnada? Você vai crer no quê? Você vai crer nas várias voltas de uma vida? Você vai crer no quê? No Leandro Carnal, que morreu, acabou? Você vai crer no quê? Você vai ficar pedindo a Deus para essa pessoa aparecer para você? Há muitos perigos sobre estas coisas por falta de quê? Conhecimento teológico. Quando você tem o conhecimento teológico, essa esperança surge e o desconsolo acaba. Eu já falei que se eu morrer antes de vocês, que eu não acho que vou não. Eu vou viver uns, irmã Rosa? Nós vamos ver uns 389, Mas se eu morrer antes de vocês aí, para com choradeira em cima do meu caixão. Para com esse negócio, não quero chegar no céu
com essas lágrimas, quero chegar com alegria. O som da terra lá, o louvor. E lá no céu, eu sendo recebido pela graça de Deus, pelos espíritos dos justos que já estão aperfeiçoados lá. Sei que não sou digno disso, né? Sei que quando chegar no céu, os santos aperfeiçoados deviam estar olhando assim para mim. Eu sei porque que você entrou aqui, tá? Sei que é assim, ainda mais depois da pregação do Fernando de ontem, né? Quem não assistiu... Bom, primeiro, quem não vem que perde, né? Porque falar é culto de jovem, não vou não. Mas chega aqui, meu irmão, você perde bênçãos inéditas de Deus, que são só para aquele dia. Só para aquele dia. Você ganha pregação porque eu ponho no YouTube. Se eu não botasse, nem isso você ganhava. Nem isso você ganhava. Mas você perde a bênção da comunhão, da direção de um culto, das oportunidades, dos testemunhos, das palavras de incentivo para os jovens, da união dos jovens, do louvor, da adoração. Você está vendo quanta coisa perde? É porque é culto de jovem, não vou não. Tá, mas o que você ficou fazendo no lugar é melhor que isso? Se for melhor que isso, então, parabéns. Pois bem, voltemos então agora a nossa linha de raciocínio. Se você é uma pessoa que não sabe o que vai acontecer no futuro, as pessoas dizem isso, né? Ninguém tem conhecimento do futuro. Ora, Deus tem, e Ele revelou na sua palavra. Então tem um monte de coisa do futuro que eu sei. Eu não sou adivinho, não sou pai de santo, sou filho do santo, né? Mas eu não conheço, eu conheço o futuro, de acordo com aquilo que Deus quis revelar na Bíblia, na palavra dEle. Então isso me enche de esperança e me consola nos momentos das minhas tribulações e das minhas perdas. Agora Paulo então vai ensinar, já que você não sabe, então Paulo vai ensinar. Ele diz no versículo 14, no grego ele diz assim: se pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também o Deus, àqueles que dormiram através de Jesus, trará com ele. Desde já quero fazer aqui uma diferenciação. Evangelismo e doutrina são duas coisas diferentes. Se os irmãos perceberem, vocês vão ver que muito embora os crentes tessalonicenses fossem ignorantes quanto à doutrina do que vai acontecer depois da morte, uma coisa eles já sabiam. E era o quê? Olha o início do 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Isso eles já sabiam. Porque Paulo diz, se cremos, este se não é de dúvida, este se é aquele, uma vez que nós cremos que Cristo ressuscitou, então devemos saber disso e daquilo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que eles fossem ignorantes sobre o futuro, eles não eram ignorantes sobre a ressurreição de Jesus. O que isso quer dizer sobre doutrina e evangelismo? Que quando Paulo evangelizou eles, Paulo pregou a ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Jesus faz parte do evangelismo, tá? Pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus faz parte do evangelismo, quando você estiver evangelizando alguém. Já falar sobre o que vai acontecer com os mortos no futuro não faz parte do evangelismo. Eles não sabiam disso. Porque, como estudamos, Paulo esteve nesta cidade apenas 3 semanas. Não deu tempo dele explicar toda a teologia para essa igreja, mas deu tempo dele evangelizar. E ele evangelizou e aquela igreja creu na morte e na ressurreição do nosso Senhor. A ressurreição de Jesus é uma parte da evangelização. Você tem que falar da morte dele e da ressurreição quando você evangeliza alguém. E outra coisa, é tão verdade isso que eu estou dizendo, que a ressurreição de Jesus é um tema tanto central como de caráter confessional no evangelismo. O que é caráter confessional? Para que alguém seja crente, ele tem que confessar que o coração dele crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha Romanos 10, verso 9. O apóstolo Paulo diz assim, ora, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, na pregação do Evangelho, você tem que mostrar para a pessoa que ela precisa confessar Jesus como Salvador e Senhor da vida dela, e você precisa dizer a ela que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia.
Os tessalonicenses eram ignorantes sobre doutrina escatológica, mas não eram sobre o fato da ressurreição, pois para confessar Jesus como Senhor, eles precisavam crer na ressurreição de Cristo e confessá-la, como diz Romanos 10, 9. Não basta confessar que Jesus é meu Senhor. Meu coração tem que crer que Deus ressuscitou dos mortos. Quando a pessoa vem aceitar Jesus aqui, os irmãos já viram o que eu peço para ela falar? Os irmãos já prestaram atenção sobre o que eu peço para essa pessoa repetir comigo? Com a minha boca eu creio que Jesus, eu confesso, com a minha boca eu confesso que Jesus é o meu Senhor, e com o meu coração creio que Deus ressuscitou dos mortos. Precisa falar da morte e da ressurreição de Jesus quando você prega para alguém. Aos Coríntios, Paulo declara que a fé na ressurreição de Cristo era uma base para qualquer cristão, base. Você tem que começar sendo cristão acreditando na morte e na ressurreição de Jesus. Diz assim, versículos 3 e 4 de 1 Coríntios 15: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Na evangelização de Paulo aos atenienses, inclusive, ele foi para Atenas depois que ele saiu de Tessalônica, Ele saiu de Tessalônica, passou em Bereia, e da Bereia ele foi para Atenas, para a Grécia. E quando Paulo chegou à Grécia, em Atos 17 mesmo, no versículo 31, Paulo diz para os atenienses que Jesus Cristo havia ressuscitado. 17:31. E sabe a conexão que Paulo faz com a ressurreição de Jesus? Ele conecta, sabe com o quê? Com o juízo final. Ele diz assim: Deus julgará todos, e tanto é verdade que Deus julgará todos, que ele ressuscitou ao seu Filho dentre os mortos. E nós, quando evangelizamos, nós falamos isto? Quando o apóstolo Paulo evangelizou o governador da Judéia, no dia que ele foi preso, ele evangelizou falando disso aqui, e o governador falou o que com ele? Paulo, para de falar um pouco que eu estou ficando com medo. A Bíblia diz que ele ficou aterrorizado quando ouviu falar do juízo final. E mandou Paulo parar. Porque ele não queria se arrepender de seus pecados. Então, na evangelização, você fala da morte e ressurreição de Jesus, mas você não fala da escatologia. Eu já vi crentes, tentando evangelizar os ímpios lá fora, falando de doutrinas. Por exemplo, a doutrina da predestinação, que é muito empolgante, Quando nós começamos a aprender sobre a doutrina da predestinação, a gente fica empolgado. Puxa vida, que doutrina maravilhosa, Como que Deus realmente tem os seus escolhidos, os seus eleitos. Aí você pega essa doutrina e fala para uma pessoa que não é crente. Ela precisa conhecer o Evangelho, gente, não é doutrina. Doutrina ela vai conhecer depois, se é que ela vai se converter. O Evangelho é você pregar a salvação em Cristo Jesus por meio da fé que a pessoa tem que exercer. Você tem que explicar para a pessoa o que é fé. A fé tem 4 passos: ouvir a palavra de Deus, concordar com ela, aceitá-la e crescer nela. E o arrependimento de pecados, que também tem 4 passos: primeiro, reconhecer o pecado; segundo, pesar a consciência; terceiro, confessar o pecado; e quarto, abandoná-lo. Quando você ouve a palavra, você reconhece o pecado. Quando você concorda com a palavra, a tua consciência pesa. Quando você se entrega à palavra, você confessa seus pecados. E quando você cresce na palavra, você abandona seus pecados. É isso que você faz no evangelismo. Mas para mostrar estas coisas é necessário também mostrar que Jesus Cristo venceu o salário do pecado. Qual que é o salário do pecado? E Jesus venceu a morte através do quê? Da ressurreição. Ele ressuscitou o terceiro dia. Portanto, nós crentes temos a garantia de que a morte também não pode nos segurar. Porque até o que Paulo explica em 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ora, a minha filha perguntou esses dias para mim, e se Jesus estiver morto? Eu falei, aí lascou. Para que ser crente?
Se Jesus estiver morto, se alguém descobrisse, né? Isso não existe, porque ele está vivo, mas se alguém viesse a provar, descobrir, pegar o corpo, tal, DNA, isso, Jesus está morto. Acabou, irmão. Fecha tudo quanto é igreja você conhece no planeta. A doutrina, a religião cristã, ela não é baseada em sentimentalismo, em visões, em alucinações, igual a outras religiões, não. A doutrina cristã, a religião cristã é baseada em fatos. Fatos. E se esses fatos estiverem errados, acaba-se esta religião. Não adianta falar assim, não, pastor, descobriram mesmo que Jesus está morto, mas vamos continuar crente, né? É tão bom ter uma religião. Então caça outra, meu filho. Então caça outra. Procura uma que move com o seu coraçãozinho, com o seu sentimento. Aí você pode ficar. Porque para mim acabou tudo. Porque a religião cristã não é emocionalista, ela é fato. Fato. É algo acontecido e provado na história. Consiga tirar a ressurreição de Jesus do cristianismo e você acabou com o cristianismo. Ou seja, ninguém conseguiu, né? Claro, né? Ninguém conseguiu, por quê? Porque Jesus ressuscitou. E isso deve ser falado para as pessoas. Olha, você sabia, irmãos, tem crente que ele fala assim, não, pastor, Jesus, ele ressuscitou assim, espiritualmente, né? Hoje ele mora em nossos corações, igual, né? Meu pai morreu, mas ainda está em meu coração. Ele acha que é assim. Não, meu filho, Jesus saiu do túmulo, ele saiu com o corpo glorificado, mas palpável. Você pega no corpo dele. O apóstolo João falou isso, 1 de João 1, verso 1 ao 4, ele fala, o que temos visto, ouvido, e nossas mãos apalparam o verbo da vida. Nós pegamos nele. Maria Madalena, quando Jesus ressuscitou, que ela estava à porta do túmulo chorando, ela não reconheceu o Senhor, e ele disse, Maria, e ela, Rabone, e jogou-se aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela abraçou os pés de Jesus e agarrou ele. E Jesus falou para ela assim, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. E Jesus estava sendo tocado por Maria, agarrado os seus pés por Maria Madalena, ele estava sendo, ele conheceu o pensamento dela era tipo assim, nunca mais faça isso com a gente de novo, nunca mais morra, nunca mais sai de perto de nós, e grudou nele. Ele falou, minha filha, me solta, eu tenho que ir para o meu Pai. Mas ela agarrou. E os discípulos achando que era fantasma, e Jesus chegou e disse assim, vocês têm pão aí, tem peixe, tem mel? Me dá aqui. Comeu, depois de ressuscitado na frente deles. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Pastor, mas a Bíblia fala que carne não pode herdar o céu, carne e sangue. Sim, mas dessa ordem das coisas, da nova ordem das coisas, sim, pode e vai herdar. Porque é uma carne, é um osso, é sangue ressuscitado, glorificado, diferente, não é mais mortal. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, vocês não sabem que Jesus ressuscitou? Não falei isso para vocês, quando eu preguei o Evangelho? Há muito evangelismo errado hoje, queridos. As pessoas associam a morte de Jesus só com o amor de Deus, para todo mundo, sem exceção. Deus amou o mundo de tal maneira, e ficam nisto. Mas pouco se fala a respeito da ressurreição de Jesus, e associa ao dia do juízo, como Paulo fez em Atenas, Atos 17, 31. Há certa exigência da confissão da fé em Cristo, mas pouquíssima exigência do arrependimento de pecados. Como que você pode pregar o Evangelho para uma pessoa e não ordenar que ela se arrependa de seus pecados? Como? Sem tais assuntos não há uma verdadeira evangelização. As pessoas devem vir a Cristo cientes de que devem confessar seus pecados, crer em Cristo como Senhor e Salvador, e estar cientes da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Como eu disse, este se que Paulo começa aqui, pois se cremos, não é de dúvida, significa uma vez que nós cremos que Jesus ressuscitou, então
Ou seja, já era considerado um ponto pacífico, uma crença comum entre Paulo e os crentes de Tessalônica, a ressurreição de Jesus, quando Paulo os evangelizou. Então é a partir deste credo que vai se estabelecer a esperança da doutrina dos mortos em Cristo. É a partir disso. Como você deixa de ser ignorante sobre o que vai acontecer com os mortos em Cristo? É quando você crê primeiro que Jesus ressuscitou dos mortos. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Então, a partir daí você já tem a base para começar a ter esperança, a saber o que vai acontecer com aqueles que morreram também com Cristo. Então, Paulo continua dizendo: vocês não sabem o que vai acontecer aos mortos em Cristo, mas sabem que Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Então, Paulo associa a ressurreição de Jesus ao que vai acontecer com aqueles que morreram em Cristo. Isto é, Deus os trará com Ele através de Jesus. Assim como Jesus ressuscitou, assim também aqueles que morreram com Ele serão ressuscitados. A doutrina da ressurreição é a única esperança e consolo do ser humano. Sem a doutrina da ressurreição, não há esperança. Uma vez um espírita me disse o seguinte: não, mas nós também temos esperança, porque nós voltamos sempre melhores. Por causa que nós temos que alcançar mais e mais o nosso o nirvana, até atingir o nirvana, vamos reencarnando e tal. E eu disse o seguinte para ele: olha, como que você pode voltar melhor se você acha que vai voltar melhor porque fez o bem para o outro? Vocês não têm a doutrina do karma? O karma não é quando uma pessoa ela sofre porque está pagando pelas coisas que ela fez? Sim. Aí eu falei: então por que você ajuda ela? Você não está atrapalhando ela? Ou você está ajudando ela pensando em você? Eu vou ajudar essa pessoa porque eu volto melhor. Então está pensando em você é egoísta. Deixa a pessoa sofrer, não é o karma? Ela sofrendo e pagando, ela volta melhor. Mas você ajudando, você está atrapalhando a volta melhor dela. Ou você está pensando só em você? Não há esperança. Não pode haver esperança. Porque, ao contrário do que o Espiritismo ensina, o mundo só está piorando. As pessoas não estão melhorando. As pessoas estão piorando, queridos. E nós não estamos falando apenas da macrovisão que nós temos deste mundo. Pode observar isso dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu local de trabalho. As pessoas estão piorando. Não vejo nenhum tipo de evolução humana, nem no sentido moral, muito menos no sentido biológico. Agora começamos a desmantelar aquele ensino, aquela doutrina do arrebatamento secreto. Segundo essa doutrina, os mortos em Cristo, olha, eles dizem, que os mortos em Cristo vão ressuscitar de um modo imperceptível na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Consegue acompanhar o raciocínio? Os pré-tribulacionistas que acreditam que Jesus vai voltar secretamente, eles dizem que essa volta secreta de Jesus é a primeira fase da segunda vinda, porque a segunda vinda de Jesus está dividida em duas fases, uma invisível e secreta e a outra visível e gloriosa. Eu nunca vi na Bíblia essa invisível e secreta, mas eles dividiram assim. E dizem o seguinte, que nesta primeira nessa primeira fase aí da vinda secreta de Jesus, os mortos vão ressuscitar de uma maneira imperceptível. Os túmulos vão continuar fechados, mas os caixões ficarão vazios. Quem estiver dirigindo e for crente, o carro ficará desgovernado. Já vi até, como é que chama? Que põe no carro, no vidro? Adesivo. Já vi adesivo nos carros escrito assim: este carro ficará desgovernado em caso de arrebatamento. Tem muitas empresas de avião, irmãos, vocês acreditam nisso? Empresas de avião que acreditam nisso que os crentes ensinaram errado,
e colocam o piloto. Se o piloto não for crente, eles põem um copiloto crente. Porque eles acreditam que se o piloto crente, né? Eles põem um piloto crente, se o piloto for crente, eles põem um copiloto não crente. Porque se o piloto for crente e for arrebatado, o copiloto já pula lá e segura a manete do bicho. Porque senão vai despencar e vai matar todo mundo. Empresas acreditam nisso, Estados Unidos acredita nisso, o país inteiro, presidentes, todos eles acreditam nisso. Todos os que passaram, eles têm conselheiros, pastores, todos os presidentes dos Estados Unidos têm conselheiros pastores, para dizer a eles como vai a questão de Israel, porque Estados Unidos olha para Israel como se fosse o relógio de Deus. Estados Unidos acreditam que se você for amigo de Israel agora, se for amigo de Israel e defender Israel numa guerra, então no milênio, quando Jesus vier para a terra reinar 1000 anos, Jesus vai dar uma moral para você, porque afinal você defendeu os irmãos de Jesus. Estados Unidos acredita nisso, Assembleia de Deus acredita nisso, Batista acredita nisso, Pentecostal, tudo acredita nisso. E eu pergunto, meu Senhor, onde que está isso na Bíblia? Está vendo como há uma generalizada confusão? E mesmo com esta confusão, as pessoas querem ter esperança, não pode. Vamos desmantelar essa doutrina agora. Então, se as almas dos crentes que morreram em Cristo já estão no céu, como nós cremos que estão, o apóstolo Paulo diz que morrer e estar com Cristo é muito melhor. Se as almas do crente já estão no céu, não teria necessidade de Deus trazê-los através de Cristo na sua vinda. Se Jesus vai trazer estes que morreram com Ele, junto com Ele quando voltar, é porque já vai ressuscitar seus corpos que estão aqui, no cemitério, ressuscitará em glória e unirá as suas almas que Ele está trazendo com Ele, para que tenham um corpo e alma glorificado para viver com Cristo para sempre. Não haveria necessidade de Jesus vir, bastava chamar lá de cima, venha, venha, e todos subiriam para a sua presença. Agora, que tipo de primeira fase da segunda vinda é esse, que Jesus vem até uma certa altura, segundo eles, e ninguém vê? E ele arrebata crentes vivos, que estão aqui no supermercado com um carrinho ali, puf, some. Ai meu Deus, tinha um homem aqui, estava com um carrinho, o carrinho ficou sozinho. As mulheres grávidas, eles dizem que, como eles ensinam, outra heresia, né, que criança é inocente, aí eles ensinam assim, vai sumir da barriga da mãe. As mães vão murchar a barriga. Onde está meu filho? E aquela história daquele disco, A Última Trombeta, que eu tinha em casa, eu vivia apavorado com aquele disco. Ai, Ruth, minha filha, Ruth. A mulher falava bem assim, eu lembro até hoje a voz dela. E aí, todo dia, gente, eu acordava apavorado, ia lá no quarto do meu pai e da minha mãe, para ver se eles estavam na cama dormindo ou se Jesus já tinha arrebatado e eu fiquei para trás. Que pavor, que miséria de vida cristã é essa? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a doutrina do arrebatamento vai acontecer assim. Deus trará os crentes que morreram com Cristo através de Jesus na sua vinda gloriosa. Em outras palavras, quando Jesus voltar, Ele vai trazer com Ele as almas daqueles crentes que já foram morar com Ele na sua presença da morte, não é? Então, assim, nesta vinda gloriosa de Jesus, vai acontecer uma catástrofe aqui nessa terra, porque os túmulos explodirão, todos eles, pum, vão estourar, e todos os mortos, todos ressuscitarão, não é só crente não, todos, embora Paulo aqui está concentrando só nos crentes, tá? Paulo não vai colocar lupa sobre o que vai acontecer com os não crentes. Aqui Paulo está falando só com os crentes. O que vai acontecer com os crentes que morreram? Mas todos os cemitérios da terra, do mar, porque a Bíblia diz em Apocalipse que até o mar vai ter que entregar os seus mortos. Pessoas que caíram no mar, morreram e desapareceram, foram comidos pelos habitantes do mar, pelos animais marinhos. Eles vão ter que dar conta do corpo de cada um. O corpo pode estar decomposto, pode ter virado outra matéria orgânica, carbonizado e virado o que for.
ele vai ter que voltar à sua estrutura e ser ressuscitado em um outro tipo de corpo para suportar a eternidade, seja ela em glória com Deus, ou seja ela em condenação eterna e miséria eterna no fogo do inferno. Então, como que isso vai acontecer secretamente, gente? Essa vinda de Jesus vai acontecer tudo em silêncio. Que ressurreição silenciosa é essa? E eles falavam assim para mim quando eu era pequeno. Pequeno não, novo, pequeno eu sou ainda. Mas eles diziam assim, olha aí, ó, Tessalonicenses falando, verso 16, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e eu ficava bobão, é mesmo. Mas olha aí, o que está falando de silêncio aí? O que eu estou vendo aqui é a voz de arcanjo, trombeta de Deus, ressoado, tudo esse barulho, os mortos ressuscitando, túmulos se abrindo, que silêncio que tem aqui? Que mente é essa? Que olho é esse que só enxerga com as lentes dessa doutrina falsa? Olha, quando Jesus voltar, ele vai trazer as almas dos crentes que morreram com ele, vai ressuscitar o corpo deles em glória e unirá novamente corpo e alma glorificados para estarem eternamente com ele. Paulo não diz que Jesus levará. Você viu o versículo? Olha o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará. Paulo não diz levará. Paulo está dizendo que Jesus vai vir, ressuscitar os mortos e levar? Não, ele está dizendo que trará. Quando Jesus vier, ele trará os mortos consigo. Por quê? Porque as almas desses mortos estão com ele. Está vendo? E aí vem a doutrina do sono da alma, né, que também é pregada aí pelos adventistas, Testemunho de Jeová, mormons e outros, dizendo que não, que as almas dormem, que as almas não sabem o que está acontecendo. Olha aqui. Agora compare isso com aquilo que nós já pregamos no capítulo anterior, capítulo 3, versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, irmãos, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, no quê? Na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quando Jesus voltar, ele virá com todos os seus santos. Que santos são esses? São santos que já estão com ele, que já morreram em Cristo, estão lá com ele. Paulo não diz que Jesus levará os mortos, mas que trará. Então, mesmo que sejamos arrebatados, antes de sermos, as almas dos crentes mortos serão trazidas para os seus corpos, os quais Deus ressuscitará como ressuscitou o seu Filho amado. Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que a Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E aos Coríntios ele disse, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. E ainda, na segunda carta, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 4,14. Porém, aqui nesse versículo que estamos estudando, Paulo não fala só da ressurreição do corpo, como também da vinda da alma do crente com Jesus. Jesus trará essas almas. Quando um crente morre aqui, o corpo dele vai padecer decomposição, mas a alma dele já foi glorificada. É por isso que não choramos. Não podemos chorar por saudade material, né, por questões de família, essas coisas, amigos, mas não desesperamos. Porque nós sabemos que aquele corpo que foi para decomposição, a alma dele foi glorificada. Quem é que tem alma glorificada aqui agora? Ninguém. Mas você terá quando você morrer. Em Cristo, tá? Não vem morrer fora de Cristo e querer, o pastor falou, agora eu estou aqui no inferno. Ué, eu falei em Cristo. Em Cristo. Então, o apóstolo Paulo mostra que Jesus virá dos céus com todos os seus santos. Não adianta os pré-tribulacionistas falar que este versículo se refere a... mas aí já está falando da segunda etapa, da segunda... É uma bagunça, irmão, vocês não fazem ideia. E eu sei de qual é essa bagunça, que eu fui ensinado assim. Não adianta, porque Paulo está dizendo... Volta no 3, 13 e 14, para você ver. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que sejam achados seus corações santos e sem culpa na vinda de Jesus. Paulo não está falando... Eu vou repetir o verso
13 e 14 do capítulo anterior, do capítulo 3. Olha só. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. Aliás, eu estou lendo aqui desde o 11, né? Ao 12 e o 13. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus nosso Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo está falando aqui de uma vinda invisível? Claro que não. Porque se vai vir com todos os santos? Os próprios pré-tribulacionistas falam que na segunda vinda de Jesus, na segunda etapa da segunda vinda, aí sim Jesus virá com todos os santos. Ora, mas os tessalonicenses aqui estariam na terra. Então, cadê a primeira fase? De toda forma, eles estão errados. Porque a vinda de Jesus é uma só. A volta de Cristo é uma só. Não tem duas etapas. É apenas uma. E nessa etapa, ou nessa vinda, né? Jesus quer nos encontrar prontos, de coração fiel, em santidade, sem culpa, diante de Deus, o nosso Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para encerrar, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Amém? Então, Deus também, mediante esse Jesus que ele já ressuscitou, trará consigo os que dormem na sua vinda, em sua companhia. Trará. É por isso que quando Jesus voltar, ele virá com todos os seus santos, do capítulo 3, versículo 13. Porque esses santos são aqueles que já foram para a glória e estão aguardando. Só para você ver aqui, ó, Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. São estes. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, estes irmãos aqui morreram como os nossos irmãos estão morrendo aí, ó, na mão de comunista, na mão de muçulmano, que matam os crentes. E não só eles. Todo o sistema mundano persegue cristãos. Basta você ser um cristão verdadeiro. E diz assim: a cada um foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos, que iam ser mortos, igualmente eles foram. Ou seja, o que resta para a igreja é a grande tribulação, irmãos. O que resta para a igreja é a grande tribulação. Não há esse negócio: Jesus vai nos livrar da grande tribulação. Ele não livrou ninguém da história da igreja. Todo mundo passou por tribulação. Nós também iremos passar. Se é que não já está começando ela aí. Só que tem uma coisa que eu andei pensando sobre os pré-tribulacionistas, vou falar aqui só para nós. Mesmo que estejamos na grande tribulação, os pré-tribulacionistas nunca vão saber que nós estamos na grande tribulação. Eles vão sofrer a grande tribulação e não vão saber, porque eles acreditam tanto que não vai, que eles vão morrer na grande tribulação achando que ela ainda não chegou. Vai estar lá o anticristo e eles dizendo que não é, só para manter a doutrina deles. Errado. É mole? Mas vai ser assim. E nós já temos que estar preparados, irmãos, para cada momento de tribulação que a igreja for passar. Se eu não aguento uma tribulação pessoal, você acha que eu vou aguentar a tribulação mundial? Então esta é a primeira base da sua esperança. Você crente, então pressupõe que você já ouviu falar na ressurreição de Jesus e crê nela. Então, primeira coisa, saiba que, assim como Deus ressuscitou a Jesus pelo seu poder, Ele também ressuscitará aqueles que morreram em Cristo, isto quando Jesus voltar. Não duas vezes, mas apenas uma vez.
E mais detalhadamente veremos em próximos versículos, nos próximos domingos. E na volta do Senhor, Ele trará consigo as almas daqueles que já morreram e já estão glorificadas, para juntá-las a seus corpos, que Ele também ressuscitará em glória na sua segunda vinda. É desta forma que você vai se consolando e obtendo esperança. Se meu corpo vai ressuscitar em glória, por que que eu tenho que idolatrar este corpo aqui? Por quê? Idolatrando este corpo aqui, eu estou colocando um concorrente contra Deus. Só Deus é digno de adoração. O culto ao corpo é um pecado da atual geração. É a geração fitness, é a geração da academia, é a geração da malhação, é a geração do corpo sarado e da alma totalmente definhada. Não quer dizer que eu vá me suicidar de tanto comer. Não vou me suicidar pelas drogas, pela má alimentação, não vou me suicidar por outros meios, mas o meu corpo aqui, independente do quanto eu cuide dele, ele caminha para a morte, ele caminha para a destruição. Eu tenho algo para cuidar, algo superior para cuidar. E este algo superior é meu novo homem, que a Bíblia diz que à medida que este velho homem caminha para a morte, o novo homem tem que caminhar para a vida, tem que caminhar para a sua restauração. Este não morre. E quando Jesus voltar e ressuscitar esse corpo meu doente, ruim, destruído, velho, cheio de feridas, de falhas, cheio de todo tipo de defeitos, ele ressuscitará em glória e colocará aquela alma glorificada, que eu cuidei dela aqui, para que fosse glorificada, por quê? Porque vivi em santidade, porque vivi para agradar o Senhor. Ele colocará esta alma que foi para o céu glorificada dentro de um corpo novo, um corpo de glória. É isso que eu tenho que pensar. Porque quando pensamos nas coisas materiais, nós corremos o risco de idolatrar aquilo que torna-se um concorrente de Deus em nossas vidas. Cuidar da saúde é pecado, pastor? Não é pecado. Mas eu te pergunto uma coisa: você cuida da saúde para a glória de Deus? Ou é para o próprio bem? Se é para o próprio bem, é pecado. Se é para a glória de Deus, então amém. É para a glória de Deus. Eis aí nosso conflito. Porque sempre que fazemos alguma coisa, estava até conversando com o nosso irmão Adimã, né, irmão Adimã? Ali fora, falando para ele assim: o bem que nós fazemos só é considerado bem por Deus se for para a glória dele, se for com o coração puro e se for segundo a palavra de Deus. Se você errou em uma dessas três coisas, Deus não aceita o bem que você faz. Alguém chega a argumentar, sabe o quê? Não, eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. Não, você não falou isso. O templo do Espírito Santo é a igreja, não é você. É a igreja. São todos juntos, todos. O templo do Espírito Santo, eu sou um membro do corpo de Deus. Eu não sou o corpo de Cristo, eu sou um membro deste corpo. O Espírito Santo habita plenamente na igreja, não em mim. Se eu cortar meu dedo, o membro do meu corpo, sai sangue, mas todo o sangue do meu corpo não está no meu dedo. Eu sou um membro que dentro de mim habita o Espírito, mas o Espírito todo habita em toda a igreja. E eu não sou a igreja de Jesus, eu sou membro desta igreja, membro deste corpo. O corpo de Jesus é a igreja toda no mundo inteiro. E quando eu falo, vou cuidar do templo do Espírito Santo, dizendo com isto que eu tenho que colocar em evidência meu corpo físico, eu estou invertendo o sentido. Invertendo, porque o Espírito Santo não está nem aí para essa casca que ele mora em nós. Ele habita num gordão. Ele habita num gordão que é espiritual, que dobra o joelho e ora, e o Espírito Santo é feliz dentro dele, mais do que num magrelo que está
Ai, pensando na academia, pensando na musculação, no espelho, ficar violentão, bonitão, fortão, e não ora. O Espírito Santo está mais feliz em habitar numa pessoa, aliás, vou até dizer isso aqui, que está, através de uma doença, caminhando para a morte, o Espírito Santo está mais feliz. Prova biblicamente, sim. Romanos 8, do 23 ao 26, o apóstolo Paulo diz assim, que nós que temos as primícias do Espírito, gememos. Por quê? Para alcançarmos a redenção do nosso corpo. Ou seja, eu não estou tem crente que está gemendo na academia, gemendo por este corpo. Paulo diz que nós temos que gemer pelo corpo da glória que virá. Aí, depois que ele diz isso, lá no verso 26, ele fala, e o Espírito também geme. Ele geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Não é que o Espírito Santo nos o Espírito Santo corrige nossas orações, não é isso não. O Espírito Santo gostaria que você orasse assim: Deus, eu quero o meu corpo de glória, estou gemendo pelo meu corpo de glória. E quando você vai vivendo uma vida cristã mais profunda com Deus, e você vai percebendo que a hora da sua morte está chegando, então você também começa a clamar pelo corpo de glória, e o Espírito de Deus ora junto com você, e ele ora e diz: Deus, este aí está perto de ser glorificado, este aí está perto de ser um homem perfeito, como é perfeito teu filho amado. E ali o crente vai orando, vai obtendo comunhão com Deus, e ele morre, e o Espírito Santo leva a alma dele para Deus. Está aqui esta alma perfeita, aguardo só a volta do teu filho, ó Pai, para que o corpo dele também seja perfeito. Eis aí nossos destoamentos, né? Nós temos destoamentos aí da nossa vida cristã, e ainda queremos usar certos argumentos bíblicos que não funcionam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar?